E agora então para falarmos sobre este tema, eu tenho já aqui comigo o Miguel Neri. Olá Miguel, bom dia, seja bem-vindo então aqui ao nosso programa. Miguel, nós vamos falar sobre desporto sem bullying. O bullying, portanto, é um tema bastante atual, que sempre existiu, simplesmente não tinha este nome, não é? Não tinha nome nenhum. Não tinha nome nenhum e muitas vezes era completamente ignorado, não se dava valor, não se preocupavam com estas situações. E fala-se muito do bullying nas escolas e neste caso vamos falar no desporto. Porquê? Porque isto, como estava-me a dizer antes de começarmos, isto foi um estudo da Faculdade de Motricidade Humana, né, que levou à criação deste projeto. Né? Então, isso foi há quanto tempo que surgiu este? Bom, para fazer um enquadramento assim um bocadinho mais, a Faculdade de Motricidade Humana teve uma tradição grande nos estudos do bullying na escola, quando começaram. Não só houve outras faculdades que trabalharam, mas houve um projeto muito grande que marcou muito a investigação sobre o bullying em Portugal. Um projeto europeu da qual a Faculdade de Motricidade Humana fez parte, na altura representada pelo professor Carlos Neto, que é o coordenador deste projeto. Começaram os estudos sobre bullying na escola, começou-se a ouvir falar sobre isso, e na altura uma das coisas que foi importante foi ninguém sabia bem o que era bullying. Já se tinha começado a falar noutros países, começou-se a falar cá, o que teve vantagens e desvantagens. Por um lado, hoje em dia, como diz, toda a gente fala sobre bullying, mas também se foram criando uma série de mitos e de ideias à volta do bullying. Acima de tudo, às vezes, erros de definição. Há muita coisa que sai na comunicação social que não é bullying e às vezes há alguma confusão. Generalizou-se a coisa. Sim. Tudo é bullying hoje em dia. Hoje em dia tudo é bullying. Muitas vezes são fenómenos de violência isolados, outras vezes são outras coisas completamente diferentes e o bullying acabou por ser assim um chapéu demasiado grande para aquilo que se vai falando. Foi feita essa investigação, esse projeto muito grande, contou também com outras faculdades portuguesas e depois a Faculdade de Motricidade Humana avançou com esta nova linha de investigação na parte do bullying no desporto. Nós focamos na formação desportiva, que é um aspecto importante. A nossa preocupação é olhar para a formação desportiva, para os miúdos, numa perspectiva de desenvolvimento, porque tem sido cada vez mais notório e é muito falado a nível internacional a tendência que há para olhar para a formação desportiva como se fosse o desporto de adultos. Há muito a tendência de querer ganhar a todo custo, querer fazer uma formação desportiva muitíssimo disfuncional e que muitas vezes não tem em consideração o próprio desenvolvimento dos miúdos, porque há aquela ideia de que o desporto faz bem. O desporto faz bem quando bem conduzido, porque a qualidade da experiência desportiva depende muito da qualidade dos vínculos estabelecidos. E, portanto, há muito aquela ideia de que há qualquer coisa, o desporto faz bem, os pais, os professores, etc., vamos pôr os miúdos a fazer desporto. E há muita gente que tem uma experiência desportiva muitíssimo negativa, às vezes pelas relações com os pares, com as relações com os treinadores e até com as relações com os pais. Isto não entra tudo debaixo do mesmo conceito, já lá vamos devagarinho. Nós, quando falamos de bullying, estamos a falar de relação entre pares, portanto, entre atletas. E há muitos miúdos que têm realmente uma experiência desportiva muito negativa e que muitas vezes acabam por abandonar o desporto precocemente por este tipo de relação. Ok. Isto é muito negativa. Quais é que podem ser os aspectos que levem a que isso aconteça, essa experiência negativa? É só mesmo a relação interpares ou poderá... Há muitos aspectos. Ou, por exemplo, eu estou a pensar numa exigência exagerada, né, por parte de um treinador que, como disse, aquela pressão de ter que ganhar, de ter que ser bom, de ter que vencer, ter que ficar em primeiro. E dos pais. E dos pais. Isto é uma confusão, porque há um conceito mais geral que é a violência interpessoal. Dentro deste conceito há três comportamentos agressivos básicos. Um deles é o bullying, aquele que nós nos debruçamos a nível de investigação em primeiro lugar, que é o comportamento agressivo entre os pares, entre os atletas. Mas que não é violência física. Também existe. Há comportamentos ser. de bullying que são verbais, que passam muito pelo gozo, pelas ofensas, acima de tudo, tem muito a ver com o gozo. E às vezes não é tanto o que se diz, é a forma como se diz. E principalmente dirigido para determinados atletas. É um comportamento que é repetido. É um padrão de comportamento repetido e intencional ao longo do tempo. Depois há outro tipo de comportamentos dentro da violência interpessoal que tem a ver com os comportamentos de abuso dos treinadores, que é um padrão semelhante, mas do treinador para o atleta, porque aqui não se coloca a questão de ser entre atletas, que é um aspecto-chave da definição do bullying. E outro aspecto, estamos agora a começar a focar a nossa atenção, é os comportamentos de abuso dos pais em relação aos atletas. E tudo isto é muito complexo, porque, por vezes, a pressão é muito grande. Há alguns clubes que tendem a organizar-se, principalmente quando tem algum treinador com bom senso, que quer mudar um pouco as coisas, quer criar algum tipo de regras, mas às vezes
repara, há uma questão tão simples como há treinadores que gostavam de ter uma visão mais integrativa e que alguns miúdos, por exemplo, mesmo que não tenham tanta habilidade, possam jogar tanto como os outros. Mas depois os próprios treinadores, quando os fomos entrevistar, alguns queixavam-se que se eu não coloco a melhor equipa, o dirigente vai fazer pressão, Claro. os pais fazem pressão porque alguns colegas não, porque os filhos dele não entram, e mesmo os próprios jogadores. Portanto, tudo isto há aqui uma série de fatores, há pressões de um lado e do outro que fazem com que muitas vezes os clubes funcionem muito mal. Pois, é difícil arranjar aí um equilíbrio. É muito difícil arranjar um equilíbrio. E os próprios clubes mudaram muito. Os clubes antes eram muitos sítios onde às vezes os miúdos chegavam ao fim do dia e iam fazer desporto. Hoje em dia houve uma mudança muito grande. Ou seja, eu fui jogador federado de futebol e era assim. Uhum. Pois, e as pessoas Assim. chegavam ao fim do dia. Na altura até havia algum tipo de apoio às vezes dos clubes, em que, por exemplo, ofereciam, mesmo os clubes não tinham muito dinheiro, mas ofereciam, por exemplo, o transporte e uma sandes e um sumo no final do jogo. Os clubes mudaram muito, por dois eixos principais, um mais positivo e outro mais negativo. Um deles é que começa a haver cada vez mais formação dos treinadores e houve uma política nesse sentido, mesmo da parte do Instituto Português do Desporto e Juventude, para formar os treinadores. Ou seja, hoje em dia não é qualquer pessoa que pode estar a treinar, é preciso fazer um curso de formação, é preciso ir fazendo formação contínua. Isto foi um aspecto positivo. Depois houve um aspecto, não sei se será negativo, mas é uma mudança dos tempos, que é os clubes hoje em dia, todos eles são uma atividade paga, em que são raros os clubes em que, muitas vezes mesmo nos clubes de futebol, em que antes os miúdos podiam jogar, hoje em dia os clubes de futebol muitas vezes usam as escolas para, em grande parte, financiar depois a equipa sénior, ou seja, e isto fez com que se criasse uma série de espaços dentro do clube, as dinâmicas do clube mudaram muito. Passaram de ser muitas vezes um espaço onde os miúdos iam ao fim do dia para serem para um lado. E não se pagava nada. E hoje em dia são focos de educação, em que vê-se o clube muito mais numa perspectiva de contribuir para o desenvolvimento e em que também se criaram uma série de espaços e direitos dos próprios atletas e dos pais dentro do clube. Isto tem muitos aspectos negativos, mas tudo isto vai mexer nesta dinâmica entre o que são os treinadores, os pais e os atletas e trazer uma série de aspectos positivos, mas também de novos desafios e outras dificuldades. É tanto nos clubes como nas escolas de futebol, não é? Sim. As escolas de futebol estão muito integradas dentro dos clubes. Pois. Agora há uma disseminação muito grande, apareceram muitas, mas isto vê-se nos clubes em geral, quer dizer, a maior parte dos clubes desportivos. E tudo isso começou a suscitar assim, a atenção da FMH, não é? De vários organismos a nível internacional, não foi só a faculdade que preocupou-se com este aspecto, mas principalmente esta questão do querer ganhar a todo custo. O que nós fomos vendo, por exemplo, com a questão do bullying e uma das consequências principais, as consequências do bullying no desporto são muito parecidas com o bullying na escola. Os miúdos ficam muito mais ansiosos, têm muito mais medo de falhar, mas há algumas consequências-chave no desporto e uma delas que nós vimos é que há um grande abandono desportivo. Ou seja, há muitos jovens atletas que querem fazer desporto. Alguns deles não têm aspiração de vir a ser atleta de alta competição, como a maior parte não tem. Mas que por este caminho, e fruto das pressões dos pares, dos treinadores e dos pais, mas neste caso focando agora nos pares, muitas vezes ficam pelo caminho, ou seja, são miúdos que ou por terem menos habilidade, ou por terem algum aspecto particular que os torna diferentes dos outros, ou seja, a questão, por exemplo, do corpo, o usarem muito com um miúdo que é gordinho, um miúdo que não tem habilidade, esse tipo de coisas. Estes miúdos muitas vezes vão sendo postos de parte e muitas vezes acabam por desistir. Aqui a grande questão é que quando os miúdos desistem da prática desportiva, eles não dizem que é por uma questão de bullying. Muitas vezes quando falam com os pais ou com os treinadores dizem quer experimentar outra coisa, não me senti adaptado, etc. Mas muitas vezes o que está na base é esta segregação que se vai fazendo do atleta que não encaixa naquela imagem do que é muitas vezes o atleta que se considera que é o atleta por excelência. E muitas vezes é uma imagem baseada numa série de mitos e numa mentalidade muito particular que o desporto tem. Nesse aspecto, e entrando agora um bocadinho já no projeto, nós estamos a desenvolver uma campanha importante, porque nós queremos contrariar justamente esta imagem de que há um tipo de atleta, que é aquele atleta que não cede à pressão, que é perfeito, que faz tudo muito bem. Então estamos a desenvolver uma campanha com o apoio que é financiada pela Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade. Estamos a fazê-la em cooperação com um dos nossos parceiros, em que vamos desmontar esta imagem do atleta perfeito. Então convidamos 6 pessoas diferentes, 6 atletas e ex-atletas de alta competição, que cada um deles vai representar um eixo diferente. Ou seja, temos uma pessoa ligada à deficiência, uma pessoa ligada que vai representar a discriminação aos deficientes,
uma pessoa ligada à discriminação aos homossexuais, uma pessoa ligada à discriminação às mulheres, e temos 6 eixos diferentes. E no fundo o que nós queremos é desmontar aquela imagem. Estamos a falar de pessoas que cada uma representa uma destas áreas, mas todas elas tiveram bastante sucesso desportivo. E o que nós queremos montar é esta ideia daquele super atleta e mostrar que o desporto, mesmo para quem tem sucesso, há lugar para tudo isto. Portanto, é uma campanha de inclusão contra a violência e a discriminação no desporto e mostrar que o desporto, mesmo de alta competição, que não é o nosso foco, mas mesmo o de alta competição, tem lugar para muita gente diferente. Ou seja, pode ser muito mais integrador. Estou-me a lembrar, por exemplo, o caso da Serena Williams, ela que não tem defeito nenhum, claro, ela fisicamente, mas enquanto a gente vê as outras tenistas todas ali fininhas, trelicadas, ela é mais cheinha. Exatamente. E bate as outras todas. Mas testou muito. Aliás, um dos eixos que nós vamos focar é justamente a imagem corporal. Há uma das pessoas, depois eu não quero levantar já o véu para mostrar quem é que são as pessoas, mas uma das pessoas foi um atleta português de altíssimo nível, que tem uma imagem corporal que é dissonante da generalidade dos atletas na modalidade dele. Ele vai mostrar como, através da sua história, ele conseguiu atingir um grande sucesso desportivo, sendo uma pessoa completamente diferente a nível de corpo dos restantes atletas. Porque muitas vezes, por exemplo, na formação desportiva o que se vê é, em determinadas idades, se um jovem atleta não tem determinadas características, muitas vezes é muito posto de lado. Por exemplo, imaginemos, no futebol, em determinadas posições, se a dada altura não tem 1,80 m, então já não dá. Ou no basquete, se tiver 1,60 m no basquete, não tem hipótese nenhuma. Sim, aí não tem mesmo hipótese nenhuma. E às vezes os miúdos mudam muito, e muitas vezes os miúdos que são os melhores atletas na formação desportiva não vão dar os melhores atletas no futuro, e vice-versa. Portanto, há aqui uma série de, às vezes, de alguns mitos que fazem com que haja uma grande pressão para que os miúdos fiquem de fora. E, portanto, nós queremos desconstruir essa imagem. Vamos fazer alguns spots de vídeo, em que as pessoas contam a sua história e depois fazer um mini documentário no final. Vamos apresentar de sensibilização à comunidade desportiva. E essa é uma das iniciativas importantes que temos para este ano. E uma coisa, os treinadores, eles, por exemplo, recebem uma criança, vou dar outra vez este exemplo do basquete, uma criança que é bastante mais baixa do que os outros todos. A tendência dos treinadores é o quê? Não pô-la a jogar, ou então a tendência devia de ser, não, vamos pôr a jogar para que os outros entendam que não é a altura que vai fazer com que ele não consiga. Depende muito daquilo que fomos vendo, depende do treinador e depende do clube. Lá está, como lhe dizia há pouco, há treinadores às vezes que querem fazer algumas medidas integrativas diferentes dentro do clube. Mas às vezes, se a generalidade do clube funcionar de uma forma dissonante àquela que é, aquelas que são as ideias do treinador, é muito difícil para o próprio implementar algumas dessas medidas. Eu acho que depende, acima de tudo, e em grande medida, da sensibilidade e da formação do treinador. Às vezes, por exemplo, eu sou psicólogo e a nível escolar há pais que perguntam muitas vezes o meu filho deve fazer desporto, qual é a modalidade, o que é que acha, estávamos a pensar. E depois toda a gente tem uma teoria para as diferentes modalidades. Vamos para, por exemplo, o karaté porque aprende a defender, só vamos para o futebol porque é um desporto de equipa. Ou seja, o que eu costumo dizer aos pais é, eu acho que acima de tudo devem ir para onde houver um treinador sensível, porque faz toda a diferença. Há treinadores que têm um papel importantíssimo na vida dos jovens atletas e que eles seguem e que continuam a falar dele no futuro com grande admiração e que foram figuras importantíssimas, e há outros treinadores que têm um papel completamente devastador na experiência desportiva dos atletas.